Vamos lá. Então, entre questões importantes sobre as condições fisiológicas, fluxos mecânicos do movimento, a linguagem científica. Aonde você vai? Eis a pergunta. Aonde você vem? Aonde você vem? Eis a pergunta. Para onde devo ir? Outra pergunta. Por que faço essas coisas? Outra pergunta. Por que analisar e pesquisar? Outra pergunta. Vamos fazer o quê? Outra pergunta. São perguntas e perguntas que são coisas que mudam de uma maneira em segundos, ok? Então, quando falamos sobre os termos ligados à linguagem, ou seja, o trabalho é o nome do, ou seja, na física, a gravidade, por exemplo, a estrutura esquelética, que relaciona a pesquisa, a pesquisa esquelética, a estrutura esquelética da pesquisa, você vai mostrando como é que iniciou e aonde chegou, que é a base esquelética, a estrutura, né? Ligada a esse campo esquelético. Quando você fala gravidade esquelética, o pessoal vai entender que esse de pesquisa gravidade esquelética histórica. Você coloca histórica para colocar em destaque fatores importantes. Então, você fala estrutura esquelética, você fala o quê? Do ser humano, estrutura esquelética, você fala da espécie, a classe, o gênero. Fala de um campo de biogênico relacionado à própria mistura que ocorre entre essas pesquisas. Essas arterolas, né? E as veias que vão estreitando a nossa vida pode prejudicar. Lembra certa vez que estava falando sobre veias estreitas, né? Veias de pesquisa. Agora, estava falando sobre fatos importantes, sobre morte súbita, AVC, retorno venoso, CO2, essa tonelada de CO2 que ocorre, tempo fechado, tempo livre, tempo que nos coloca fatores importantes ligados à realização do tempo que estamos existentes, hermenêuticos fenomenais. A hermenêutica é uma interpretação. Que tipo de interpretação você tem com o seu tempo? Essa exigência, exigese, que relaciona fatores internos e que expõe a nossa própria vida pessoal e os campos desenvolvimentista. O foco é contextualizar o que é sociedade e como surgiu a cultura. Porque aonde há uma sociedade, há uma cultura. Aonde há um princípio, também houve palavras. Que palavras? Porque aonde há um princípio, há palavras. Sem palavras não houve princípios. Pode qualquer tipo de religião. Houve palavras. Nesse universo dos saberes, há palavras. Então o autor, esqueci depois você coloca, você não é um Heiken não, é outro. Que eu vou colocar, que ele fala assim, entre os princípios das palavras surgiu algo. Ou seja, o abismo surgiu também, mesmo que o abismo não tenha limites na sua profundidade, surgiu pelas palavras. Ou seja, vamos colocar assim as palavras assim, o brasileiro é um... Tem o seu agente, vadio, pode dizer, vadia. Então, e deixa o quê? Deixa a vida me levar, leva aí, deixa a pesquisa me levar. Ou seja, então, nos coloca fatores que são ícones relacionados ao nosso dia diário. Nos coloca palavrões que relacionam um poder supremo relacionado ao campo retórico, a linguagem superior. Se nós falarmos isso em alguns lugares, classes sociais vão entender. Agora, na camada baixa, muitas vezes, não aceita você estar lá, ou seja, no nível superior. Mas o que muitas vezes não entende essa concepção, você falar isto, estudou sobre vadio, vagabundo, que significa, por exemplo, alguns autores, Mascarenha, sobre o que é lazer. O Camargo, que é lazer. Então, se eu falar a palavra sobre tempo, nos coloca em esforço feito isolado, ligado ao lazer imaginário, ou à imaginação do tempo que eu estou no lazer
isso podemos concretizar o descanso ativo. Podemos ficar deitados, descansando. Pensamos que estamos num oásis, ou seja, o termo que é usado em outra religião, temos que respeitar o oásis, ou seja, está lá na Arábia, daquele deserto lá, o oásis, lugar de sheiks, com todo respeito, sheiks, mulheres, homens, etnias, gênero, classes, muitas vezes esses panoramas que ocorrem entre os pioneiros. É lógico que em campo de contexto respeitamos alguns, por exemplo, a palavra nirvana também, temos que respeitar, que também é outro tipo de religião. Então são fatores que colocam aparentemente o trabalho e o deslocamento, o tempo e o trabalho e a vida e a cultura. Tem lugares que há tempos bem curtos, estreitos, essas veias estreitas. O que é a veia? Ela é mais estreita. Depois que vai aumentando os capilares e vai havendo um processo sistêmico que relaciona, ou seja, são fatores importantes sistêmicos. Retorno venoso, você retorna até o local de novo. Você vai ver a diferença que tem. Agora teve um parente que falou sobre esse assunto, mas você daqui a pouco vai ser outro assunto com ele ou com ela. Um dia fala uma coisa, 1 minuto já tem as suas possibilidades, segundos é pior ainda. Então quando chega uma hora, vai criar mais possibilidades e metas para ver comparações ligado às pesquisas funcionais. Okay? Porque quando chegamos às conclusões ligadas ao analfabetismo, como eu coloco para nós, como analfabetismo, quem quiser buscar e aderir às questões de analfabetismo, é ligado a todos os contextos, todos os estilos metódicos de pesquisa científica. Pode ser Lakatos, ou seja, o Demo, Pedro Demo, pode ser o Pereira, ou seja, vários autores, eu já coloquei aqui, uma coletânea que você pode também ingressar, o Daiken, Durkheim. Cada um tem um estilo. Eu fui fazendo uma pesquisa, perguntei uma doutora. Depois eu perguntei uma professora que era parente minha, que era magistério, ela falou de todo jeito. Aí eu perguntei o outro também, o Durkheim. Então são maneiras que cada pessoa fala o francês, por isso que o brasileiro é uma mistura. O francês de cada pessoa brasileira tem uma diferença muito grande no sotaque, às vezes pela dificuldade. Você pode ver uma pessoa, um cearense, um pernambucano, ou seja, eu sei que muitas vezes o Flamengo ganhou do Ceará. Olha só que coisa interessante. Aí lembramos de alguns autores lá daqui que foi o Instituto da UFES, de pesquisa laboratorial, Lapor, ligado à faculdade. A palavra Lapor significa faculdade. Universidade Lapor significa o quê? Laboratório já fala conceito de trabalho. Você pode perceber, você pode ver na origem, todas as origens, inglês, francês, Lapor, laboratório. Eu coloquei laboratório Lacon. Aí eu vou colocar laboratório Lacon, que já tem um Lacon, então não posso colocar. Então, laboratório comportamental, aí eu coloquei laboratório comportamental. Então, laboratório com conexão ligada à motricidade humana, não ligada ao desenvolvimento motor. Tem outros autores que eu não gosto de falar, porque já houve ou seja, houve procriações para bloquear os canais que eu estava falando, então eu não gosto de citar muito mais. Então são destaques, ligado? Embora alguns autores que eu estou falando já cheguei em campos de sensação, eu vim discutir o que é aprendizado motor, McGill e outros autores que relacionam a psicomotricidade e o aprendizado motor. Ok? Então, nos coloca o que é. O que é o que é. O que é o que é. O que é o que é. Então, o que é o que é. O que é o que é que tem sido. O que há de ser. O que deve ser agora. O que tem sido. O que tem feito. Então, são ligados à motricidade humana. Sempre eu tenho, não é sempre, mas ajustar, sempre um parafuso, alguma coisa que possa apertar, para fazer um feedback e realimentar sempre o campo que é motricidade, o que é didática, o que é planejamento, o que é diagnóstico. O que é diagnóstico, ou seja, planejamento de aulas, planejamento do dia a dia diário, cotidiano, segundo Ellen, cotidiano, diário,
o seu diário de vida.